Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tem Inside de Saúde Digital News. Antes de começar o nosso painel de hoje, que vai falar sobre os desafios do home care, né, do tratamento à distância, eu gostaria de fazer alguns avisos. O primeiro é que na plataforma vocês têm um formulário para enviar perguntas para os nossos painelistas. Então, vocês já podem enviar as perguntas que vocês desejarem para os nossos painelistas, indicando se é para um deles, ou especificamente, ou para todos os participantes do painel. Outro aviso também que eu gostaria de fazer é que na nossa plataforma tem os stands aí dos nossos patrocinadores, que eu gostaria que vocês visitassem para conhecer as atividades. Temos o stand do próprio Fórum de Saúde Digital. Hoje, ao final do evento, nós vamos estar sorteando 3 pares de ingressos para o evento presencial do Fórum de Saúde Digital, que vai acontecer no dia 13 de junho, no WTC em São Paulo. E para quem não ganhar, a gente vai oferecer 50% de desconto. Então, vocês vão receber no e-mail de vocês um voucher para poder participar do evento com 50% de desconto. Outro aviso importante é que no final do evento vocês receberão um e-mail para fazer uma pequena avaliação do evento como um todo e também para poder assistir a gravação de todo o evento que vai estar disponível na Tem Inside, no Saúde Digital News e também no YouTube. Então, para dar início ao nosso painel, que vai ser moderado pelo Fernando Paiva. O Fernando Paiva é um executivo da área de inovação, é um investidor na área de saúde, é um dos grandes especialistas na área de internet das coisas móveis. Então, o Fernando Paiva hoje vai ser o nosso moderador e o nosso condutor aqui desse painel. Fernando, por favor, pode iniciar as nossas atividades de hoje? Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, Claudinei, Tem Inside. Muito obrigado a todos que estão aqui nessa manhã para poder estar conosco, para poder, de alguma maneira, trocarmos ideias e aprender um pouco aqui com os especialistas que nós trouxemos aqui sobre esse universo da home care conectada, né, sobre o processo de deshospitalização, sobre saúde digital e interoperabilidade na jornada do paciente home care. Então, eu gostaria também de apresentar a doutora Paola Panzini, para que integre aqui o grupo junto conosco, né? Doutora Paola Panzini, que vai explicar um pouquinho o que ela faz e qual é o trabalho e as pesquisas que ela realiza hoje no ecossistema de saúde digital. Bom dia, doutora. Bom dia, prazer estar aqui. Obrigada a todos pelo convite, pela participação. Eu sou a Paola Panzini, eu sou diretora de pesquisa da Dersalhes. A Dersalhes é uma empresa que atua desde 2018, focada na indústria, com soluções de dispositivos vestíveis e monitoramento da gestão do risco humano, nessas operações que têm grande risco. Muito prazer. Excelente. Muito obrigado, doutora Paola. Também gostaríamos de trazer para compor aqui esse bate-papo o doutor Tiago Frigini, grande especialista também de informática em saúde, e vai explicar um pouquinho o que a empresa dele faz e quem ele é. Bom dia, meu nome é Tiago, eu sou o médico responsável pela área de tecnologia, o diretor de tecnologia aqui da Inovimed. Somos uma empresa de soluções em saúde digital, então basicamente tudo que envolve a saúde conectada, a gente consegue oferecer soluções através de composição de vários módulos que a gente tem aqui na empresa para entregar a solução mais customizada e mais adequada, tanto para o público quanto para o privado. A gente tem os dois focos hoje. Obrigado, doutor Frigini. Gostaria também de apresentar o grande mestre e especialista, né, que é o Paulo Hades, em Informática em Saúde, um dos fundadores aí da Sociedade de Informática em Saúde, sem dúvida um dos bandeirantes, né, de Informática e Saúde no Brasil, com mais de 20 anos de experiência, e ele vai falar um pouquinho da empresa dele e o que ele faz hoje atualmente. Tá no mudo. Olá, pessoal, um bom dia. Obrigado aí a Tem Inside pelo convite, oportunidade, ao Fernando, aos colegas painelistas que estarão conosco aí, discutindo e trocando ideias, experiências. Como o Fernando disse, eu sou o Paulo Hades, eu sou fundador de uma empresa de conectividade, basicamente, que é a Interopera. Nossa missão é entregar dados para todos que precisem, e isso através da implementação de padrões HL7, e de conjunto de modelos de dados e informações
que sejam consumíveis e acessíveis aí pelo mercado. Então, muito obrigado ao convite, um bom painel para todos. Obrigado, Paulo. Também só para finalizar e compor aqui nosso painel, nós estamos totalmente integrados também com as normas DSG, eu acho muito bonito. Temos aqui a doutora Isabel Martinez, que está compondo o time conosco, que vai explicar um pouquinho o que ela faz, e seja bem-vinda ao grupo. Obrigada, Fernando. Eu sou Isabel Martinez, médica, enfermeira. Eu tenho uma empresa de AFW, né, que é uma consultoria especializada em longevidade e mulher 40+, e tenho uma clínica também, que de lá veio essa experiência toda com pessoas maravilhosas nessa fase da longevidade. Excelente. Bom, não poderia deixar de começar aqui de agradecer a oportunidade de estar com todos vocês, né? E, sobretudo, de iniciar aqui nosso bate-papo fazendo uma pergunta de maneira geral, e aí cada um pode responder de maneira particular, porque o nosso tema é home care e como é que a gente faz com que as linhas de cuidados, elas cada vez mais, utilizando tecnologia exponencial em benefício do paciente, possa efetivamente fazer com que o acesso remoto ou o tratamento à distância, ele seja efetivo, né? E aí eu gostaria de direcionar essa pergunta de uma maneira assistencial e tecnológica para todos. Qual é a percepção de vocês, haja vista que o Covid-19 ele fez com que todas as empresas do ecossistema de saúde, público, privado, filantrópico, bem como todos os players que se encontram atuando na jornada do paciente, seja na clínica, no laboratório, na indústria farmacêutica, até mesmo na home care, tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida com as tecnologias exponenciais. E dentro da percepção de todos vocês, vocês entendem que essa adaptação, ela foi uma adaptação e uma aceleração positiva ou negativa? Doutora Isabel? Vamos lá. Bom, eu acho positivo, muito positivo, porque isso nos dá uma facilitação, né, uma acessibilidade maior até locais que a gente antes não tinha acesso. A única questão nisso tudo que nós vemos é um pouco de dificuldade que as pessoas apresentam, né, principalmente as pessoas 40+, 60, 70, de ter essa facilidade na habilidade de mexer com essa conexão. Mas em relação à saúde, isso nos traz um campo enorme, porque as pessoas precisam dessa acessibilidade, da informação, e também nos possibilita que a gente esteja mais perto, eu brinco, né? Esteja realmente dentro da casa do paciente, olhando com mais detalhes, às vezes, conversando com ele, coisas que ficam mais próximas da realidade deles. Então, haja vista tudo isso que a gente passou, né, você vê que o quanto é importante essa conectividade, o ser humano não está totalmente isolado. E eu acho que isso, para mim, foi super positivo. Lógico que temos que passar aí pelas dificuldades que existem na questão de utilização, mas, para mim, foi maravilhoso. Eu posso falar, Fernando? Pode sim, fiquem à vontade. Eu concordo também que a gente teve aí um grande ganho, acelerou bastante. Isso, querendo ou não, a pandemia, ela fez gestores, ela fez equipe técnica olhar para a necessidade da conectividade, da troca eletrônica de dados no momento pontual necessário, para tirar esse profissional, por exemplo, de uma zona de contágio. A gente perdeu muita gente aí porque a gente não tinha bons sistemas de monitoramento remoto, e isso vem sendo acelerado. A gente tem uma penetração muito mais fácil hoje dentro dos hospitais para implementar tecnologias desse nível. Então, eu acho que foi positivo por um lado, mas nós temos aí grandes barreiras a enfrentar, né? A gente tem aí dentro do home care necessidade da informação pontual do paciente dentro do hospital ou do prestador desse cuidado. A gente tem dificuldades aí em um olhar muito dentro da glosa, né? Porque é muito fácil você ser glosado no ambiente de home care, né? Você não tem aí um método eficaz de controlar essa visita,
né? Hoje nós temos fluxômetros que nós podemos instalar ali para tratamento de oxigenoterapia, para controlar esses volumes de estoque, mas a gente tem uma batalha grande ainda, né? A gente tem aí muitas plataformas que fazem esse tipo de gestão, mas com isso eu enxergo que nós estamos criando outros silos de dados, né? Já existem prontuários eletrônicos específicos para o home care, né? Isso se distancia um pouco do prontuário desse paciente dentro do hospital. A gente não tem essa conectividade entre essas plataformas e o prontuário principal, que é o que está dentro do hospital, que é onde ele precisa retornar essa informação. Então, a gente tem aí esses desafios, né? Coloquei aí alguma pimenta aí já, tá, Fernando? Imagina, eu acho que eu tenho certeza que o Dr. Frigini e a Paula vão complementar, porque está em consonância com o que eles fazem atualmente também, né? Gostaria de falar, Frigini? Pode ser? Vamos lá. Eu concordo, basicamente, assim, acho que foi um dos legados positivos que a Covid nos deixou, foi essa aceleração toda na adoção, né? A gente só conseguiu ter essa adesão em massa da tecnologia, porque a tecnologia basicamente já estava aí, né? A gente já fazia telemedicina, já tinha a infraestrutura tecnológica, digamos assim. Obviamente, sempre tem coisa para melhorar, mas ela já estava aí, né? Assim, por exemplo, a receita digital já era permitido ser feita, já tinha lei para isso, mas você não conseguia ir na farmácia comprar. Depois da pandemia, isso se alastrou e teve muitos médicos que, estou falando da minha classe, né? Mas tinham muitos médicos que eram resistentes, por exemplo, à telemedicina, viram que eles foram forçados a aderir isso no momento da pandemia, e aí acabou tendo a adoção em massa. Uma coisa que a doutora Isabel comentou e que eu achei, me lembrou de uma frase do professor Shaw, que vou acabar citando aqui, que ele fala que no futuro a telemedicina vai ser a telemedicina sem fronteiras, né, sem distância. Porque o paciente agora, antes o paciente tinha que vir até o meu consultório, o paciente tinha que ir até o hospital. Eu não conseguia ver o ambiente que o paciente está vivendo. Então, um paciente com asma, que eu estou vendo a casa dele, ó, aquela parede ali está cheia de mofo. É um paciente com risco de queda, ó, aquele tapete ali na sala, aquele degrau ali. Você consegue fazer, agora, conhecer o ambiente que o paciente está, você consegue ter uma visão um pouco mais holística de todo o ambiente que o paciente vive, e isso tem que fazer parte, não é só... passou na minha visão, assim, eu concordo muito com o que todos estão falando, mas, assim, eu não consigo mais pensar num cuidado que eu não tenha essa interação digital com o paciente. Eu tenho que ter a interação física, eu tenho que ter, em vários casos, eu preciso ter o exame físico, eu preciso tocar no paciente, mas grande parte dos casos eu consigo resolver, eu consigo fazer um exame à distância, eu consigo ter os aparelhos de telepropedêutica avançada, tem um monte de tecnologia para isso, mas eu consigo ver o paciente em casa, no ambiente que ele vive, eu consigo agora, de fato, enxergar tudo o que está acontecendo. Acho que isso foi o maior legado aí que a Covid nos trouxe, acho que daqui para frente não consigo ver um cuidado diferente. Doutora Paola, eu acho que tá no mudo. Não, agora eu tirei. Eu concordo total, queria até complementar, Thiago, porque esse cuidado além do hospital, não só na casa, mas também no ambiente laboral. Eu acho que um dos grandes benefícios que a Covid trouxe é que todo mundo tinha muito interesse em acompanhar, em ter esse acompanhamento também do dia a dia, né, do paciente, da pessoa, enquanto ela está executando suas tarefas. A gente sabe que estamos sob altos níveis de variações no nosso dia a dia, e não apenas aquele retrato na consulta, até o próprio médico tem esse interesse em ver como que fica, né, no pós a consulta. Então, acho que um grande benefício da pós-Covid foi que esse interesse ele se tornou uma necessidade também dentro das empresas. Então, saber como que o paciente, como que o colaborador está, como que esses dados podem, de fato, contribuir para a equipe de saúde, foi um benefício que acelerou muito. E as tecnologias digitais, elas ajudam que a gente colete esses dados e transforme em informações úteis para essas equipes. Não, excelente. Eu estava aqui pensando, e aí aproveitando o gancho aqui com a doutora Paola, né, sobre monitoramento remoto de paciente. Nos últimos 7, 8 anos eu venho evangelizando o ecossistema de saúde digital do Brasil, sensibilizando no que tange a monitoramento remoto de paciente, que é super importante, dentro ou fora do ambiente clínico hospitalar.
E aí eu gostaria de entender um pouquinho, doutora Paula, do trabalho que vocês realizam da Dersalis, eu acompanho o trabalho de vocês, se vocês têm alguma estratégia para linhas de cuidado especificamente, após o processo de deshospitalização, haja vista que vocês são uma das poucas empresas brasileiras, né? E eu acho que eu tenho muito orgulho de dizer isso, que estão desenvolvendo os wearables. E nós sabemos que qualquer estratégia utilizando a internet das coisas médicas e, sobretudo, utilizando o wearable é fundamental aí para que você consiga fazer com que esse trabalho à distância das home care tenha uma efetividade. E eu queria entender contigo sobre o que vocês estão pensando na Dersalis e o que vocês estão realizando para gerar um impacto na população dos pacientes. Bom, obrigada, Fernando. A base da Dersalis, eu posso dizer assim, que a gente tem um cunho científico muito forte. Então, todas as mensurações, tudo que a gente coloca de aferição, de testes embarcados que ficam dentro do próprio vestível, para ele funcionar até mesmo quando uma pessoa está em nenhum local de conectividade, e ele continuar ali trazendo essas informações, salvando, para que depois isso possa ser passado para dentro de algum tipo de plataforma ou de software. Tudo isso a gente toma muito cuidado em ter a certeza do que a gente está falando. Então, é por isso que motivou a Dersalis a desenvolver o próprio wearable. A gente tem desde a emissão de quando um sensor ele é ativado, que tipo de sensor que compõe esse vestível e quais são as métricas que nós chamamos de biomarcadores digitais que estão saindo dele. Então, a gente valida isso cientificamente, temos comitê de éticas aprovados, parcerias com grandes hospitais, para que depois a gente possa levar isso para a área da saúde. Então, é muito embasamento. Então, a gente mostra essa transparência. A gente gosta de mostrar como que toda essa validação foi feita e passar essa segurança também para o nosso parceiro, o nosso cliente. Isso é um grande diferencial. E eu gostaria até de ter uma certa percepção assistencial, pegando ali, por mais que o Dr. Tiago Frigini é um CMIO, médico de informática em saúde, um diretor de informática em saúde, e a doutora Isabel Martinez, né, que conhece bem a temática de longevidade, queria ter uma percepção sua, Dr. Tiago, sobre como é que a gente concatena, né, esse processo de monitoramento utilizando, por exemplo, o wearable com os sistemas e as plataformas e prontuários eletrônicos, de uma maneira que efetivamente não seja somente uma miscelânea de informações e de dados, e sim um insumo para que a gente consiga ter um desfecho clínico mais inteligente. Acho que esse, não só de wearables, etc., mas no contexto de interoperabilidade como um todo, a partir do momento que você começa a trazer todos os dados para um lugar único, você traz todos os dados de todas as fontes possíveis para um lugar só, o paralelo a isso é o paciente chegando no consultório com aquele saco de exames de 50 anos atrás, né? Então ele traz todo o prontuário, traz o prontuário de internação. Cara, como é que eu torno isso relevante, né? Como é que eu vou escolher o dado relevante? Eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse quesito, acho que a gente ainda tem muito para melhorar. A primeira parte é conseguir interoperar esses dados e trazer tudo para um lugar único, né? Mas eu não... Pensando na parte dos wearables, a gente vai ter que ter tem que ser tudo muito automatizado, né? Ele tem que ser muito relevante para aquele contexto. Então, eu preciso que, ou algum algoritmo, a gente precisa desenvolver algoritmos que me entreguem o dado necessário para aquele contexto. Então, se eu estou numa consulta ambulatorial pós-alta, eu quero ver os dados da internação, eu não preciso ver os dados de 50, os exames de 50 anos atrás, né? Eu quero, no contexto, pensando dos wearables mesmo, tem que ter, eu não consigo, humanamente impossível você ficar olhando para aqueles dados o tempo inteiro, então você precisa ter triggers para que você determine faixas de normalidade, para que aquilo dispare alertas, para que aí eu tenha uma intervenção humana. Isso tudo precisa ser muito automatizado e eu sinceramente não consigo, nunca vi nenhum sistema funcionando plenamente nesse nível, né? Acho que seria o nosso futuro, eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido, mas a gente ainda tem muito desafio do outro lado, a gente precisa ainda trazer esses dados, porque hoje, acho que a maior dificuldade, inclusive, é o médico olhar, num lugar ele está numa aba, ele está olhando o prontuário, na outra aba ele está olhando o monitoramento, na outra aba ele está olhando o resultado do exame, na outra aba ele está olhando o PACS, né?
E aí ele tem login e senha diferente para cada um desses sistemas. Aí ele esquece a senha, aí ele não consegue resetar a senha, aí ele tem que ligar para a TI, aí ele não pode, aí precisa mandar e-mail. É uma confusão que dói, né? O pessoal sofre para conseguir. Tem que ter muita força de vontade para conseguir fazer isso tudo. Acho que o primeiro passo é realmente tirar essa fricção, trazer todos esses dados num lugar único, mas depois a gente vai ter um outro problema, que é essa montoeira de dados. O que a gente vai fazer com tudo isso? Como que a gente vai transformar isso e selecionar o que é relevante para cada um dos contextos que vão estar sendo trabalhados? Acho que isso é mais ou menos isso. Eu acho que o Paulo Hades, ele vem, nos últimos anos, pensando, né, qual é a melhor forma, tecnologicamente dizendo, sistemicamente dizendo. Qual que é a sua percepção sobre esse assunto, Paulo? Essa avalanche de dados, né, ela realmente é preocupante, né? Os equipamentos médicos e os wearables são capazes de gerar streams de dados infinitamente, né? O que é bom, o que é relevante nesse dado é uma boa incógnita, né, Tiago? Eu acho que aí a aplicação de algoritmos com machine learning, inteligência artificial sobre esses conjuntos de dados é o primeiro passo, né? E a gente ainda tem dados omics, né? São dados que a gente extrai de rede social que podem beneficiar ou então predizer o comportamento desse paciente, né? Se ele, por exemplo, é um cidadão que normalmente está fora de horário, com bebida na mão, a inteligência artificial pode também trazer isso como um dado, né, para que alertas possam ser gerados conscientizando sobre a saúde desse profissional. Como chegar nesse momento, aí a gente precisa repensar também, eu acho, tá, Tiago, na questão da construção dos prontuários eletrônicos, né? Dá mais inteligência para esses prontuários, porque hoje me parece que eles são um bom apoio dentro das instituições, mas eles são mais retrospectivos, né? Você olha mais para o passado do que vai te dar uma visão de futuro do estado desse paciente. Então, eu acho que implementar protocolos como o Single Sign-On, né? Uma das suas reclamações ali, das suas dificuldades é os inúmeros logins. O que é o Single Sign-On? Você aproveita um login em outro sistema, né? Mas para isso eles têm que estar preparados. Até que nível isso é interessante de fazer para o fabricante do prontuário eletrônico? De quem é a responsabilidade de fazer isso acontecer? É do paciente? É do profissional que utiliza? É da nossa comunidade? Né? Ou vamos deixar na mão do fabricante no momento que ele desejar e achar que deve fazer? Eu acho que esse momento já passou. A gente já passou pela resistência da implantação do prontuário eletrônico, depois já passou pela resistência do uso do certificado digital, e a gente vem quebrando essas dificuldades e esses paradigmas ao longo dos anos, né? Tratar esses grandes conjuntos de massa de dados sem inteligência artificial é praticamente humanamente impossível. Não vejo como, Fernando. Doutora Isabela, acho que pensando nos 4 pilares lá do Michael Porter, onde a gente pensa em medicina participativa, personalizada, preventiva e preditiva, assistencialmente dizendo, a senhora que está no front do dia a dia aí da longevidade, também, sobretudo, no ativismo da mulher 40+, qual é a sua percepção de usabilidade, né, da experiência do usuário enquanto médica que cuida desse público? Bom, Fernando, eu concordo com o Tiago, também concordo com Paula. Tiago, você fez um comentário que realmente é difícil, né? Porque existe mais um detalhe aí em tudo que você falou, né? De todos os logins, todas as abas que a gente tem que entrar. Eu tenho que olhar para o paciente que está na minha frente, né? Porque aqui as pessoas, é muito importante que quem vai desenvolver um sistema pense que o comentário do Tiago é de suma importância. Porque as pessoas já perguntaram para o paciente como ele se sente quando a gente está olhando para a tela? E, assim, essa sensação vai fazer com que todo esse trabalho que o Paulo vem lutando seja, de certa forma, deixado de lado, né? Porque a pessoa vai ter resistência de fazer, mas o prontuário... aquele médico me atende com o computador? E aquilo começa um murmurinho que é real. Porque a pessoa, se ela está ali sentada na sua frente, ela quer ser vista, né?
E quando você está também no computador, na telemedicina à distância, que você começa a mexer em abas, os seus olhos vão mexendo na tela. E a pessoa que está do outro lado tem essa percepção também, né? E isso é importante que as pessoas saibam disso. Qual é a percepção do meu cliente, né, do meu paciente, mesmo com telemedicina? Porque, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu sei que a minha câmera está ali, e o certo seria, a minha câmera, na realidade, está mais ou menos mais embaixo, porque eu teria que estar olhando, porque a pessoa tem a sensação de que ela está falando com nada, né? Falou assim, mas ela não está prestando atenção no que eu estou fazendo. Aí você fica aqui procurando aba, é muito complicado. Por que eu falo isso? Porque um dos pilares de você tratar alguém é você dar atenção. E essa atenção é que também faz parte de uma melhoria do quadro desse paciente. E até para ele poder se abrir em coisas que ele não se abriria de comentar o que ele está vivendo. Um outro detalhe que eu vim anotando aqui, que eu achei interessante, é essa questão do prontuário. Às vezes, o Paulo e Tiago, né, Paola, o que você tem que fazer? A pergunta certa. Por que a gente não começa a desenvolver um sistema pensando como um cientista? Pensando quando, por exemplo, quando você vai entender o comentário, quando você vai fazer um artigo científico, a coisa mais importante para esse artigo ser bem direcionado é a pergunta certa, né? Então, talvez se a gente começar a pensar qual é a pergunta certa para eu ter naquele prontuário eletrônico, né? O que eu quero me responder com isso daqui? Ou talvez poder também ter esse tipo de maleabilidade dentro do próprio sistema, né? Então, eu tenho um banco de dados em que eu faço a pergunta certa, eu boto ali a pergunta, que é o que o Paulo falou de conectar um pouquinho, de colocar mais inteligência artificial ali dentro, né? Podendo usar, como hoje o Chat faz, isso também ajudaria a gente nessa questão do atendimento, porque eu acho isso muito importante. E quanto à questão da preditividade e prevenção e tratamento, Paulo, essa questão de olhar o anterior, você sabe que a medicina é assim, 6 meses de um exame a gente não leva muito em consideração. Mas eu vou um pouquinho, eu tenho um olhar diferente quando eu falo em mulheres, tá? Por quê? Porque quando eu tenho que examinar os sintomas ou falar com essa mulher, entender o que ela está passando, depois dos 35 anos, existem problemas ocultos aí que as pessoas não levam em consideração, que às vezes os sintomas que ela está vivendo, aquele cansaço, desânimo, fadiga, pode estar relacionado com o simples fato de que começa a diminuir o estrogênio dela. Então, eu ter um mapa, né, de exames que fiquem ali e eu possa ver a curva daquela pessoa, né? Até mesmo, é tão interessante isso, porque tem exames que eu olho e falo assim, não, mas espera aí, o seu padrão de anos não é esse, tem alguma coisa de errado, você entendeu? Então, olhar para trás, para mim, ele também é muito importante, até para eu poder mostrar para ela isso. Então, eu queria só fazer esses comentários, porque eu acho muito importante, principalmente olhando, né, a mulher 40 a mais, em que a gente tem essas alterações e que precisam ser vistas de forma contextual, às vezes a gente segregar muito dentro do prontuário eletrônico, de uma vez, assim, nós determinamos, né, quer dizer, o fabricante determina, eu acho complexo às vezes, mas a gente poderia determinar ali dentro qual é a pergunta clínica que a gente quer fazer ou a pesquisa, de uma forma mais simples, né? Excelente. Algum complemento, doutor Frigini? Não, eu estava pensando aqui, uma das coisas que a gente faz para otimizar o trabalho do médico é exatamente tentar pensar mais ou menos nessa linha, otimizar os formulários que ele registra para que exatamente ele diminua esse tempo administrativo, digamos assim, para que ele consiga efetivamente dar atenção para o paciente e realmente conversar. Uma das coisas que eu sempre lembro é que eles fizeram uma pesquisa uma vez, umas crianças que tinham câncer e que ficavam muito internadas no hospital, era um hospital lá dos Estados Unidos, e pediram uma vez para essa criança desenhar um médico. Ela desenhou uma pessoa de costas no computador. Então, foi uma coisa que, assim, a gente gasta muito tempo com tarefa administrativa, a gente gasta muito tempo registrando coisa que a gente poderia enxugar, a gente tem que voltar, acho que uma das coisas do prontuário, a gente começou a estruturar tanto dado, colocar tanto dado ali que, no final, você acaba perdendo um pouquinho do tempo de falar,
preciso olhar para o paciente, né? Eu preciso cuidar do paciente lá e ter essa interação e ter essa conexão, porque o que a doutora Isabel falou é verdade. Se você não cria essa conexão, esse relacionamento do médico-paciente, o paciente não vai te contar tudo. Ele não vai te contar o que ele está acontecendo. Às vezes e você precisa. Você parece que falta uma peça ali. Você começa a fazer o raciocínio clínico e parece que está faltando uma peça e o paciente não te conta. Se você não tiver essa conexão. Acho que era só esse o meu comentário extra. Você me faz pensar que o Brasil, nós temos... poucas pessoas sabem que nós temos uma quantidade imensa de home cares, né? E de empresas de assistência domiciliar e também de cuidados paliativos. Até porque somos mais de 250 milhões de brasileiros, somos um país que está de maneira crescente, chegando no seu índice de histórico de longevidade. Cada vez mais a população ela envelhece e as pessoas deixam de ter filhos, né? E aí fica sempre ali a dúvida se todo esse ecossistema de assistência domiciliar, de home care, de cuidados paliativos, tem a maturidade necessária para poder receber esse arcabouço de soluções e tecnologias que já está disponível no mercado nacional e internacional, de uma maneira que seja tropicalizada para a realidade deles, até porque eu compreendo que, por vezes, o ecossistema, né, de home care e de longevidade não é tão regulamentado como saúde suplementar. E aí eu gostaria da opinião de vocês sobre esse déficit de maturidade, se vocês acreditam que em que prazo a gente consegue ter uma percepção mais clara de aumento desse índice de maturidade. Vou pensar aqui, Fê. Olha, isso vem muito de encontro com para mim, assim, são duas variáveis, né? Tanto o cliente, né, o paciente, a gente precisa entender quais são as dificuldades dele, né? Entender até como perguntar, porque as pessoas têm vergonha de responder, as pessoas têm vergonha de não saber, tá? Como eu posso dizer isso com certeza? Eu sempre que entrego uma receita, eu olho a expressão da pessoa. E é interessante que eu pergunto, a senhora entendeu? Tem alguma dúvida? Dependendo de como ela age, sutilmente, eu já sei que ela ainda está com dúvida e tem vergonha de perguntar. E com os anos, eu tenho muitos anos já, né? Eu tenho cara de novinha, mas já tenho 30 anos na área da saúde. O olhar de enfermeira me fez ver muita coisa, é o olhar além, e eu amo isso, tá? A gente precisa entender que, para que a conectividade seja eficaz, a pessoa, o paciente que está lá, ele precisa não ter vergonha de falar, olha, eu não entendi. Porque a gente às vezes tem vergonha, não tem? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e fala, estou com vergonha de perguntar, né? Imagina a pessoa ali na frente. Então, isso é muito importante, a gente ter esse trabalho, e com até o profissional de saúde, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, quem for trabalhar com essa ferramenta, também deveria, primeiro, não ter vergonha de não entender, porque eu acho que é uma tecnologia nova, você está ali, você tem que saber a sua área. A área da tecnologia, ela está embarcando na nossa vida, né? Veio para nos facilitar e também não ter vergonha. Agora, o quanto a gente vai demorar para aprender isso vai depender do quanto o profissional vê que aquilo é importante para ele e que pode sim facilitar a vida do nosso paciente e dele também, né? Porque como lá no comecinho a gente falou da questão de olhar o lar, por exemplo, da pessoa, isso é epigenética, né? Pura epigenética, tá? Faz dentro dos fatores ambientais, né? Existem estudos que mostram que 5% do câncer de mama é genético, 95% é epigenético, é fatores ambientais. E o que está dentro dos fatores ambientais? O laboral, o lar, né? O que ele consome, como ele vive, né? Então, direcionando essa resposta é assim, vai depender muito de como a gente vai deixar o cliente final à vontade. Uma outra coisa, acessibilidade, porque mesmo tendo tanta tecnologia, não é acessível para todas as pessoas, né?
Então, aí já vai, Fernanda, até vou te falar assim, um monte de questionamento, desde saber como essa pessoa vai ter acesso a um telefone, um celular ou um computador que embarque essa tecnologia para que a gente possa estar acessível a ele, né? Ele vai ter que ter condições de ter aquilo ali, até o entendimento e o profissional ver que aquilo é importante, o quanto ele quer se desenvolver e aprender mais rápido. Então, eu deixo mais pergunta do que resposta para vocês aí, que trabalham com isso sempre. Obrigada. Magia. Mais alguém quer falar sobre o tema? Eu concordo plenamente, é um ponto que a doutora Isabel reforçou, e isso faz total diferença. A gente não pode tornar complexo o que já está, né, a um nível de dificuldade de acesso enorme. Então, tem que ser ferramentas que conectam, precisam ser, mas cada vez mais simplistas, otimizando o tempo, tanto do profissional quanto do paciente. Então, a gente precisa tratar com forma lúdica, com forma de ícones, com uma forma de poucas abas, de fato, porque a humanização, ela é difícil já no presencial. Quando a gente tem duas telas ali separando, ainda falando de um dispositivo na mão de pessoas com diferentes níveis, né, de intelectualidade, de fato, a gente tem que fazer o complexo se tornar simples, e isso não é fácil. Então, por exemplo, até falando um pouco da experiência dentro da Versalhes, a gente trabalha com ícones de figuras. Independente do idioma, ele sabe que aquele rosto tem uma leve expressão, ele vai entender o que está passando, e ele consegue reportar o nível de sono dele através de uma carinha, um ícone. Então, são fórmulas que a gente foi conseguindo pegar pelo usuário, pela experiência dele, pelo nível de dificuldade, de facilidade, interagir com o equipamento e também a nível de software, levar essa simplicidade. Eu acho que essa velocidade tem muita relação com isso. Fê, posso só fazer mais um comentário aqui? Aqui é um bate-papo. Então tá. Paola, isso é super importante e até vou deixar aqui mais uma coisa na visão da longevidade, tá? A gente tem que pensar o seguinte, se eu vou trabalhar com home care, vamos supor, eu vou cuidar de um paciente que tem Parkinson, eu vou cuidar de um paciente que tem Alzheimer, eu vou cuidar de pessoas 60, 70 a mais. Essas pessoas, elas têm dificuldades que a gente precisa fazer inclusão desse sistema, entendendo como ajudar essas pessoas, tá? Então, por exemplo, eu já sei que a gente brinca, né? Depois dos 40 você já começa a ter problema de visão. Tá, e depois de 50, 60, 70, para onde vai, né? E aí, eu brinco que eu já tirei e botei meu óculos aqui várias vezes, né? Então, eu falo, gente, tu participo disso, olha isso aqui, ó, qual que é a minha experiência do cliente? Péssima, porque eu tenho que ir, vai e volta, entendeu? E aí, você cansa de vai e volta, né? E isso é muito importante, gente, tá? É muito importante a gente pensar, se eu vou pensar em home care e longevidade, como eu vou fazer a inclusão de dificuldades básicas que fazem parte da nossa fisiologia. E até já deixo uma dica aqui, eu brinco muito, né, na nossa empresa, essa questão da longevidade do 40 a mais, porque eu me baseio na fisiologia, aquilo vai acontecer com a maioria da população. Então, se vai acontecer fisiologicamente, exemplo, eu tenho baixa de estrogênio, a baixa de estrogênio já vai me dar alteração da acuidade visual. Então, como é que eu já posso fazer um ícone, sendo que seríamos 1 bilhão de mulheres na menopausa, você está entendendo? Como é que eu vou pensar nisso e eu vou fazer isso? E é isso que a gente trabalha focado nisso, trazendo a fisiologia básica para a gente já gerar solução antes das pessoas me perguntarem ou ter o problema, porque isso já vai acontecer, é fisiológico, né? Ô, Paulo, uma pergunta técnica. Como é que vocês fazem o service design pensando todas essas perquisições aqui que a doutora Isabel bem colocou, e também aqui a Paola, quando vocês vão desenvolver um software, e aí remetendo também aqui para o doutor Tiago Frigini, pensando em interoperabilidade. Como é que esse service design ele consegue ser mais assertivo para que a gente consiga ter um resultado positivo para o assistencial, para o tecnológico, para o administrativo e para o paciente? Olha, Fernando, quando a gente tem aí um modelo de informações, né, já definido globalmente como o HL7, e você entende desse modelo, toda essa parte de estruturação de dados, de design de jornada do dado, ela praticamente vem pronta para você. O que você vai trabalhar são algumas particularidades, né? Hoje, nós construímos perfis de mensagens HL7 de fácil entendimento, fácil consumo, aqui falando tecnicamente, né? Como foi que você bem me colocou.
Então, basicamente, cara, conhecer os modelos informacionais da HL7 International traz um ganho para essa empresa de forma imensurável, né? Hoje nós temos perfis de mensais HL7 que atendem aí uma diversidade de sistemas, né? E não dá trabalho nenhum na ponta do consumidor, porque nós entregamos pronto os dados que eles precisam. E né? quem não tem HL7, Paulo? No caso, por exemplo, empresas que têm medical devices, que não conseguem e não têm dentro da sua construção de equipamento ou de devices a possibilidade de conectividade ou de integração de dados e, sobretudo, de fazer esse esperanto, né, da linguagem de informática em saúde mundial, que é o HL7. Como é que as empresas conseguem fazer essa integração para construir essa jornada de dados, para que essa jornada de dados seja entregue aí através de um command center e poder municiar melhor aí os processos de tomada de decisão clínica? Falando de medical devices, nós temos aí 3 ou 4 categorias. Aqueles que não conectam, porque eles foram projetados lá atrás para simplesmente refletirem as medições em tela. Nós temos uma outra geração de medical devices que permite um monitoramento em tela e, de alguma forma, através de uma conexão serial e utilizando protocolos padrão. Aqui a gente não está falando do fabricante que implementou a HL7, né, mas sim ali um protocolo padrão de comunicação, onde nós estudamos esse protocolo, coletamos esses dados ali em hexadecimal, no formato que ele gera, transformamos isso em HL7 e aí damos vazão para o mercado. Existem os equipamentos de mais nova geração que já falam o HL7, né? Esses são os preferidos. Por quê? Em uma semana a gente põe 300 equipamentos para conversar com qualquer sistema. Agora, quando a gente pega algo que depende do fabricante, né, de liberar o protocolo proprietário dele para que a gente possa construir uma solução de coleta e transformação, aí o trabalho é mais complicado. Não impossível. Né? O impossível é realmente aquele equipamento de primeira geração que não tem uma porta de comunicação LAN, que não fala Bluetooth, não tem uma RS-232. Aí a única saída é orientar ali o engenharia clínica ou o administrador do hospital a colocar esse equipamento num plano de substituição. Né? Ele pode movimentar isso para uma outra área, onde ele não tenha um streaming de dados tão grande, porque também são equipamentos caros, né? E a gente sabe que ele não vai ser descontinuado dentro de um hospital só porque ele não transmite dados, né? Então, a gente tem aí, dentro dos hospitais, setores completamente automatizados, né? Mas esses equipamentos, monitores que não se comunicam, eles acabam indo para outros setores que geram menos dados para não se ter aí um desperdício. Dr. Frigini, algum complemento? Acho que o Paulo resumiu bem, e assim, a parte técnica, não dá para a gente não falar um padrão, porque se a gente ficar conectando um a um, usando o protocolo ou uma API customizada para cada um deles, isso fica inviável rapidamente, né? Você bota a partir de 3, 4 integrações, isso aí já vira um monstro que você não consegue, né? Tem um problema do custo que as integrações sobem numa razão muito maior do que o número de sistemas. Então, tem que ter essa arquitetura de repositório, tem que colocar todo mundo no mesmo lugar, tem que trazer todo mundo. E a primeira fase para isso é todo mundo falar o mesmo padrão. Então, você precisa fazer essa pessoa, esse sistema, falar esse padrão para que depois todo mundo se converse. Tem que colocar esse Google Tradutor ali no meio para que todo mundo se converse. E pensando um pouco mais na jornada do usuário, ali, do paciente, né, acho que uma das coisas que é muito comum, eu vejo, e é muito comum, o pessoal pega um sistema novo, olha o sistema e fala, pô, isso aqui pode encaixar aqui, mas acabam esquecendo num passo inicial, que é mapear a jornada sem o sistema. Mapeia a jornada primeiro, qual é o seu fluxo qual seria a sua jornada ideal, seja do paciente, seja do médico, etc. E não tenta adaptar o seu processo ao sistema. Né? Você precisa pegar o seu processo e depois você vê qual sistema que se adapta melhor ao seu processo e você customiza. Basicamente é isso, né? O HL7 é ótimo, é sensacional, ele te dá 90% dos padrões. Isso
para um arquiteto de dados, etc., cara, consome, você tira muito do trabalho que ele precisaria ter para ter a modelagem do banco de dados ali, isso tudo agiliza muito o processo. Mas aí, você não conseguiu pegar tudo, cara, cria uma extensão do recurso, e aí você vai ter que pegar um especialista para te ajudar a fazer isso, mas você consegue trabalhar muito mais fácil dessa maneira, mas sempre lembrar que precisa dessa jornada do usuário, precisa disso tudo como passo inicial, né? Esquecer primeiro, pega o sistema depois, vamos escolher o sistema depois, faz sua lista de requisitos e depois você vai escolher o sistema. Não achou ninguém? Pode desenvolver, não tem problema, mas idealmente você pode comprar pronto muita coisa, né? Basicamente era esse o meu ponto. Não, excelente. Aqui nós temos aqui uma pergunta do público, né, que estão aqui nos assistindo hoje. Dr. José Emílio Serafim, ele pergunta aqui quais são as principais dificuldades que os profissionais da saúde, especialmente os médicos, né, sentem em relação à dificuldade tecnológica. E aí ele faz um complemento aqui também, que, pelo que ele entendeu, o maior problema está em tratamento de Big Data, com inteligência artificial, Machine Learning e Internet das Coisas Médicas, porque a empresa dele apresenta essas soluções aí de maneira geral. Vocês gostariam, como médicos, de responder se efetivamente existe essas dificuldades para os profissionais sobre tecnologias, usabilidade de tecnologia? Eu vou responder vou responder assim, na minha opinião, como médica e como enfermeira também, tá? Vou dar aqui duas visões, porque o enfermeiro também usa muito. Olha, Emílio, o que eu acho é assim, quando você vai para o campo, tá? Quando a sua atenção é o paciente. Se o médico precisa ficar mexendo exatamente o que o Thiago falou, em milhões de abas, em milhões de coisas, e digita, e não sei o que lá, isso desfoca o nosso pensamento no qual você está montando um raciocínio clínico. O que as pessoas precisam entender, e que é interessante, é assim, quando eu estou fazendo perguntas ou ouvindo alguém, eu estou montando uma história na minha mente, dada pelaquela informação daquele momento, eu não estou tendo tempo para ficar analisando. Aquela pessoa está me falando e eu estou construindo uma história que ela está me dando os dados para eu fazer um filme, né? Para eu poder depois transcrever isso dentro de milhões de oportunidades, né? De situações que eu possa transferir para ela. Então, eu acho que as coisas têm que ser mais intuitivas e fáceis na visão do médico e na visão do enfermeiro. E também existe uma questão que é a facilidade, eu vou dizer por mim, tá? Eu não posso falar pelo outro, mas assim, eu tenho 47 anos e não vim da área da tecnologia. Eu vim da área da humanização. Meu negócio é ser humano, sabe? Meu negócio é ouvir história, porque através daquilo, toda doença tem uma história. Independente de ser médico ou enfermeira, o ser humano, pra gente, é uma barreira muito grande, então tem que ser fácil. Você tem que ter facilidade, tem que ser maleável pra gente, né? Trabalhar. O Thiago aí pode dar a sua opinião, né? Fica à vontade, Thiago. Cara, acho que eu vou dizer o que você disse de uma maneira um pouquinho diferente. Acho que a gente está até um passo antes. Esse eu acho que é um problema que a gente vai ter. Mas eu acho que a gente ainda não chegou lá. O maior problema, acho que talvez seja a dor maior dos médicos e dos profissionais de saúde como um todo, é a interface de usuário. Como é que eu vou me relacionar com esse sistema? Como é que eu vou imputar o dado? Como é que esse dado vai trazer... A parte do Big Data, etc., os insights que esse dado vai me trazer, o que eu vou ter que fazer. A medicina é um pouco mais para predição, mas acho que a gente precisa resolver o passo anterior, precisa resolver o input do dado. O input, como o Paulo falou, o dado precisa ser imputado com qualidade. Porque senão eu vou ter que gastar um esforço imenso para limpar esse dado, para normalizar esse dado, etc. Então, eu preciso tratar a entrada do dado. E por que médico adora campo texto livre? Porque ele não tem que ficar clicando em um monte de botãozinho, porque ele não tem que ficar clicando em um monte de informações estruturadas. O médico quer escrever. É o que a doutora Isabela falou. Ele está na cabeça dele, ele quer escrever e quer pensar. Ele não quer ficar preocupado se aquela informação está estruturada, não está, o que vai trazer ele para frente. Ele está preocupado com o paciente que está na frente dele agora, né? Isso é uma visão de Big Data, etc. É mais de saúde populacional. Você vai pegar um command center, você vai pegar um gestor do hospital, como é que eu vou melhorar aquilo, melhorar esse ponto, melhorar o outro ponto.
Mas para o profissional de saúde que está ali na atenção, ele ainda não consegue ver esse benefício, porque esse benefício não chega para ele. Ele quer resolver o problema dele rápido e não quer ter que ficar na frente do computador, ele quer voltar a atender o paciente. Então, acho que essa a maior dor que a gente tem hoje basicamente essa. É muita coisa para preencher, é muito papel administrativo, é pedido do convênio, é pedido da APAC que você tem que fazer no SUS, tem um monte de papel que você precisa preencher e o paciente está ali esperando, de braço cruzado, ali esperando na consulta você terminar de preencher o papel. Acho que esse que é só minha dor também, minha reclamação, porque... reclamação. Tem ainda o fato, né, Tiago, que se você dá plantão aí em 2, 3 hospitais e cada um usa um sistema diferente, essa interface ela vai coletar dados em locais diferentes, de diferentes formatos. Então, você, além de aprender a ser médico, você tem que aprender a ser operador de cada sistema que você trabalha. A gente não tem um padrão visual de interface, de dados, né, de fluxo de coleta desse dado. Então, você passa 12 horas de plantão em um hospital digitando os dados nessa sequência. Quando você vai no outro dia para o hospital, essa sequência ela é diferente. Cara, e isso pode te induzir ou ao estresse emocional, né, ou a um erro, porque, cara, você está, como a doutora disse, o tempo todo nossa cabeça está formulando hipótese e raciocínio. Né? Em qualquer momento de distração, você pode imputar um dado errado. Né? Então, a gente tem esse problema realmente da dificuldade de atenção quando você tem um médico que trabalha em mais de um hospital utilizando diferentes sistemas. Você pode levar ao erro desse profissional. Ô, Paola, vocês como cientista, como você é cientista e pesquisadora, né? Qual o nível de preocupação e o trabalho que vocês realizam para desenvolver os seus produtos sobre esse tema que nós discutimos? Fernando, esse é um ponto muito delicado, porque quando a gente fala de medição, né, de parâmetros fisiológicos, a curacidade, então, o quanto que a gente acerta, o quanto tem de intervalo de confiança, isso pesa muito. Já chegamos até a desenvolver internamente eletrocardiógrafo com cunho de pesquisa, porque os equipamentos médicos, eles são, obviamente, pela ética do paciente, fechados, você não consegue o dado cru para correlacionar com outros dispositivos. Então, a gente já conseguiu fazer algumas análises em diversos estudos dentro do ambiente clínico, comparando essas leituras. E aí entra uma grande dificuldade que a gente tem, que é exatamente isso que nós estamos comentando. É um volume de dados muito grande, precisam estar sincronizados, cada leitura pareada, ponto a ponto, para você dizer se aquela inferência está dentro daquele parâmetro. Então, a regra básica é metodologia. A gente precisa seguir parâmetros científicos, metodologia científica, chegar nos respaldos dos principais estudos feitos, não só no Brasil, mas a nível mundial, do que já tem sido pesquisado, utilizando Big Data, utilizando todos os sistemas de integrações para dizer com confiabilidade que aquilo, de fato, pode chegar a substituir ou complementar algo já utilizado na rotina clínica. É um desafio, não é para um passo curto, é um passo muito longo. Hoje, nosso país tem várias agências, né, regulamentares, reguladoras, que ajudam a gente ter parâmetros para dizer se está adequado ou não, se está dentro de uma faixa esperada ou não, e precisa ser seguido. Então, a gente tem feito bastante estudos com isso daí. Eu queria até mudar um pouquinho aqui o mote do nosso bate-papo, porque eu acho interessante, em dezembro foi aprovado lá pela Anvisa, né, e por outros órgãos e agências, como você colocou, a telefarma. E qual é a percepção de vocês da usabilidade de telefarma quando a gente pensa no paciente de deshospitalização e home care e toda essa jornada, o quanto que isso vai entrar em consonância com esse tratamento à distância e ser efetivamente resoluto? Doutora Martinez. Eu estava aqui olhando para o Thiago e falei, deixa eu deixar o Thiago entrar na deixa eu botar o Thiago na frente, gente. Mas, olha, Fê, eu acho que talvez isso daqui, Fernando, possa ajudar, tá? Você sabe que vocês comentando aqui, gente, eu fiquei aqui pensando uma coisa que responde talvez isso daí, tá, Fernando? Assim, ó,
toda a tecnologia, na sociedade 5.0, né, na questão da inteligência artificial, a 5.0 defende que o ser humano tem que estar no centro. E todo mundo que vai desenvolver um software, tanto até agora liberando a telefarma, qualquer coisa que vá envolver pessoas, doenças, eu acho que você encurta o caminho tentando entender o que realmente é necessário. Porque tecnologias, às vezes, feitas por pessoas jovens, é engraçado isso, né? Aquilo ali, a pessoa está fazendo, mas da experiência dela, da visão dela, como ela vive, né? Então, é muito importante, gente, e a gente discute muito isso aqui na FW, né? É assim, vamos levar o que realmente vai melhorar e beneficiar, e como? É perguntando e somando fisiologia. Como é que a telefarma pode nos ajudar? Ela pode nos ajudar fazendo o seguinte, olha que interessante. Às vezes você escreve numa receita lá assim, tomar 2 vezes ao dia esse remédio aqui, no horário do almoço, da janta, ou só 2 vezes ao dia. O paciente, às vezes, ele tem dificuldade de entender. Por muitas vezes, no decorrer da minha vida, né, assistencial, eu tinha que pegar a caixinha, escrever na caixinha, desenhar, fazer solzinho. Então, assim, eu não sei, Fernando, se você estava perguntando nessa direção, mas acho que a telefarma pode ajudar, sim, a partir do momento em que ele pode entrar ali e falar assim, Dona Maria, a senhora está com alguma dificuldade? Olha, nós estamos enviando a medicação da senhora, pega o remédio, mas aí é o carinho, né, gente? Aí ele vai ler como é que pode. Olha, foi prescrito para a senhora assim. A senhora está vendo aquele negocinho? A senhora tem uma canetinha? A senhora tem uma bolinha, qualquer coisa? Bota diferente. Eu não sei se seria esse o ponto, tá, Fê? Mas eu acho que ajuda sim a partir do momento que você entende qual é o problema e que você está ajudando. Não é só, tá fácil, vou pesquisar, vou entregar pela internet. Não. Qual é a dificuldade do cliente que a gente vai solucionar? Quais são os erros padrões que a gente vai diminuir? Porque existe muito erro de medicação, mesmo com receita, às vezes o paciente tem vergonha de perguntar e falar, não entendi. Então, eu acho que é interessante, sim. Não sei se eu ajudei aí, eu deixei o Tiago antes. Acho que dá para... Tem a farmácia clínica, na verdade, eu sou muito fã desse tipo de profissional, porque eles estudam tem uma abrangência e complexidade para tratar de medicações que a gente não é treinado para isso. A gente tem, obviamente, tem um certo nível de treinamento, mas paciente que tem muita prescrição, muitos medicamentos, começa a ficar uma área de atuação que acho que é muito específica da farmácia clínica, né? E acho que eles teriam muito a agregar, principalmente nesse tipo de paciente, né? Tratar, ver, revisar, discutir o caso com o médico, falar, doutor, esse medicamento aqui tem uma interação um pouco que é leve. Normalmente a gente sabe das interações graves, né? Não tem as interações que são mais frequentes a gente conhece, mas tem muita coisinha ali que você vê na farmacodinâmica do medicamento que é um pouquinho diferente, é um tema específico, né? Você tem um especialista para falar disso. Acho que ele agregaria e muito nessa discussão e nesses pacientes que chamam de polifarmácia, tem um monte de medicamento, toma um monte de coisa, aí toma suplemento junto que não falou para o médico, toma uma pílulazinha lá de alguma coisa que ele comprou na farmácia, uma vitamina, um multivitamínico, que ele não te contou, e às vezes isso vai interferir bastante na percepção dos medicamentos. Sim, sem dúvida. Eu sempre faço uma reflexão porque, de maneira recorrente, todos os programas de saúde digital têm sempre a temática da atenção primária. E pelo que eu venho observando, e aí gostaria até de uma percepção de vocês, a maioria dos programas de atenção primária do Brasil, seja pública, privada ou filantrópica, acaba desembocando em deshospitalização, em longevidade, em assistência domiciliar ou não, e aí eu percebo que a indústria farmacêutica, de maneira geral, e em consonância com as redes de farmácia, estão tentando trazer para as linhas de cuidados deles esse perfil de paciente, né? O paciente que já está fora do hospital e que, por vezes, está, sim, em um acompanhamento aí de tratamento de assistência domiciliar ou home care, e eu queria ver com vocês se vocês fazem consonância com essa percepção de que a atenção primária no Brasil ela está muito focada em longevidade
e, de certa forma, estão, no meu ponto de vista particular, perdidos em como que efetivamente vão conseguir desenvolver uma estratégia que gere um impacto significativo, que traga um resultado de saúde para a população. Não sei se eu me fiz entender. Tiago, vou deixar você ir na frente agora, vai. Eu acho que a estratégia de saúde da família, como um todo, ela desenhada, ela no desenho, ela é muito bonita. Né? Ela é praticamente assim, eu não consigo pensar em coisas... enfim, ela é muito bem desenhada. Tá? Eu acho que o problema é que se você for... Depende do setor que você está colocando. No setor privado, você tem um pouco mais de dificuldade nisso, porque tem um turnover de carteira, você não tem uma longevidade desse paciente ali, é difícil você manter o paciente por muito tempo, você traçar uma estratégia de longo prazo com esses pacientes. Tem mudado, tem um monte de iniciativa que o pessoal, que os planos estão tratando, mas trazendo um pouco mais lado do serviço público, que acho que é onde a gente conseguiria ter um maior impacto, você tem outras dificuldades do SUS, né? Você tem a dificuldade do acesso. O médico de família, ele consegue resolver grande parte dos problemas, mas, primeiro, você não consegue colocar médico em todos os lugares. Você não tem, às vezes até na cidade de São Paulo, você tem um monte de UBS que não tem médico disponível. Por quê? Porque é longe, porque está num local de difícil acesso, e é em São Paulo. Não estou falando da cidade de São Paulo. Você imagina no resto do Brasil. Né? Então... eu acho que a tecnologia e o acesso de esses médicos à distância, por telemedicina, que é uma das coisas que a gente faz, inclusive, é levar esse acesso do médico de saúde da família para essas regiões, e você dá o acesso também ao especialista para entrar em conjunto e tratar junto com esses pacientes para ter uma estratégia de prevenção, você tem uma estratégia de prevenção primária, secundária, para esse paciente não complicar, se esse paciente vai ter uma deshospitalização, ele tem um especialista lá que passou, mas eu preciso de ter essa conexão, o cuidado ainda está muito fragmentado, né? O paciente está lá no UBS, mas depois ele foi para o hospital, aí o hospital não sabe o que aconteceu no UBS, e aí ele volta para o UBS, aí ele não sabe o que aconteceu no hospital, ainda está muito fragmentado esse cuidado. E, normalmente, quem deveria conseguir pegar todos esses dados e coordenar esse cuidado todo seria o médico de família. Né? Mas acho que, em linhas gerais, eu não sei se eu respondi o que você queria. Se eu não respondi, por favor, me pergunte de novo, que eu tento mudar um pouco o discurso. Fernando, veja se é isso. Você falou de acordo com... E muito legal que o Tiago focou. Eu fiquei anotando aqui, tô coisando assim, porque estava pensando aqui. Mas a questão... Vê se eu entendi, Fernando. Você falou assim, que talvez elas estejam perdidos, né, isso, em como realmente fazer uma saúde preventiva, né? Gerar saúde, né? Porque saúde, na definição, é ausência de doença, né? Isso. E que foi isso, né, mais ou menos... Então, assim, fantástico o comentário do Tiago, e agora eu vou botar um outro ponto, a somar um pouquinho com o que o Tiago falou. Vou fazer uma pergunta para os meus colegas aqui, e quem estiver assistindo pode se responder, tá? Para mim, qual é o maior problema da saúde, né? Ter saúde? Gerar na grande massa essa questão da prevenção. Aqui todos nós sabemos o que é bom para a gente, não sabemos? Então, eu vou perguntar aqui, olha a brincadeira, assim, gente, quem é que faz academia durante a semana, quase todos os dias? Levanta a mão. Ah, Fernando! Não, sabe, assim, aí eu vou perguntar aqui, gente, quem é que realmente... efetivamente diminui o consumo de carboidrato simples, entendeu? E faz meditação, levanta a mão. Então, assim, por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui, até para a gente relaxar um pouco? E para quem está assistindo? Porque tudo isso tem a ver com conectividade. Conectar um sistema também é se conectar com si próprio e o seu cérebro. Isso tem a ver com o modus operandi do seu cérebro, do nosso cérebro.
Então, como é que realmente pode estar perdido? Sim, porque nós também estamos perdidos na forma de como vamos gerar saúde para nós mesmos. Se nós temos consciência do que fazer, e uma consciência grande, né? Porque a gente estuda saúde o dia inteiro, e a gente sabe os problemas, e às vezes a gente consome e a gente faz errado. Então, a pergunta, às vezes, para essa resposta seria assim: como é que eu posso fazer o que é certo para mim? Que seria a pessoa mais importante do mundo. E transportar isso, que é o que eu falo muito na FW, né? Eu falo, gente, por que a gente trabalha com soluções? Porque a vida é assim, eu preciso pensar o que eu faria, como eu vou solucionar e gerar saúde para mim, tá? Para eu poder fazer para o outro. Então, assim, e isso na minha percepção, porque eu também tenho dificuldades assim como o outro. E isso ajuda o sistema no geral. Um exemplo. Você sabe como eu trabalhei há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu trabalhei no PSF, tá? No Programa de Saúde da Família. Gente, por mais que você fale, olha, quem está nos assistindo pode dizer, que tiver hipertensão, às vezes você para de tomar o remédio, você esquece. Você fala assim, tá compensado. Mas tá compensado porque tá tomando remédio. Mas o que não é sentido pelo organismo humano, o que você não sente, não é perceptível pelo seu cérebro, então não gera importância. Então a gente tem que transpor isso. E aí, sabe como foi uma solução que eu causei lá na época, 20 anos atrás, gente? Só para vocês terem noção, eu não conseguia convencer o paciente no PSF que ele precisava tomar a medicação. Eu fui em sistema de troca. Eu falei, bom, se ele não toma a medicação porque ele esquece, porque ele não vê importância, porque ele não sente dor, não sente problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar compensação nele. Aí eu fui numa outra empresa, bati na porta lá, passei e falei, deixa eu falar uma coisa, o que vocês fazem, vocês aqui dão aula de cabelo, como é que vocês fazem aqui o tratamento com essas pessoas? Quem são as pessoas que vêm cortar o cabelo? Ou vêm fazer unha? São pessoas que pagam lá na época R$5. Falei, não dá pra gente fazer um bem bolado, não? Você me dá uns vouchers, eu vou chegar na meu posto de saúde, quem controlar a medicação, quem controlar a hipertensão e tomar medicação, vai ganhar um voucherzinho de presente. Gente, a minha mente sempre foi assim, como solucionar algo que a gente mesmo não faz pra gente? É compensatório. Então, eu realmente acho que o Programa de Saúde da Família tem um grande... Gente, pode ajudar muito a comunidade desde que a gente sente na cadeira da pessoa e entenda como ela pensa, o que realmente ela vai fazer. Então, esses sistemas compensatórios, para quem realmente quer gerar saúde, né, são maravilhosos. E pensar o que fisiologicamente vai acontecer. Eu trouxe aqui essa brincadeira para a gente raciocinar que às vezes a gente precisa entender o que a gente mesmo não faz. Né? E a solução é simples. Olha para a gente. Né? Obrigada, gente. Acho que, só resumindo, isso é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, que é como engajar o paciente no próprio cuidado. Acho que resumindo tudo que você falou assim numa frase, basicamente você conseguiu engajar o paciente no cuidado próprio. Porque realmente dói, né? Ir na academia todo dia, você tem que gastar tempo, dói, sua, faz força, né? Sofre. Comer carboidrato é gostoso, né? Comer doce é gostoso, né? Tomar um vinho, tomar uma cerveja é gostoso, né? A gente não quero ter sofrimento, eu quero ter o comprimido que toma o comprimido e resolve minha vida, é isso que eu quero. Né? Enfim, só um resumo. Tiago, a gente não nasceu com irisina, cara. Eu falo para o paciente que a vontade de fazer academia não existe. Eu falo para ele ser ilusório. Então, a gente precisa produzir um hormônio chamado irisina. Então, para você produzir isso, você tem que fazer. Então, vai lá como um remédio. Eu estou te dando um remédio. Eu prescrevo, que isso aqui é um remédio, tá? Para você melhorar a neuroplasticidade, ainda mais a mulher na menopausa, eu falo muito isso porque eu estudo muito isso para gerar soluções. A gente já tem alteração de cognição. Então, quais são realmente os fatores que vão melhorar a cognição? Acredite, exercício físico aeróbico é remédio para neuroplasticidade, diminui demência e probabilidade de Alzheimer em mulheres, gente. Então, a inteligência artificial, a tecnologia tem que nos ajudar a chegar próximo dessas mulheres para poder fazer com que elas façam irisina. Vamos lá. É uma miscelânea de dados, de informações que eu acho que esse olhar mais holístico de como nós devemos cuidar da nossa saúde para que a gente tenha uma jornada enquanto ser humano muito mais inteligente e saudável, né? Depende também do quanto de letramento
que a gente recebe, né, nos nossos primeiras oportunidades de esclarecimento sobre o que é saúde, sobre nós mesmos, né, até porque a gente sempre inicia o nosso processo de cuidados com a saúde com os nossos pais, né, e familiares que cuidaram de nós na nossa primeira infância e na adolescência. E aí sim, depois que você começa a ter um start de tentar fazer um autocuidado, que na cultura, do meu ponto de vista brasileira e latina, especificamente, não existe um letramento obrigatório, por exemplo, nas escolas, sobre esse tipo de temática. E aí eu acho que está até em consonância com um questionamento do doutor José Emílio Serafim aqui, que fala sobre, de repente, a falta de inteligência de não observar ou enxergar ou tratar os dados, as informações de uma maneira que traga algum tipo de resultado positivo. Entretanto, quando eu falo de letramento, eu acho que todas as classes, sejam elas profissionais ou a sociedade de maneira geral, precisaria, e aí queria a opinião de vocês, ter nas escolas, né, um pouco de informação de como municiar os médicos, os especialistas em saúde, de maneira assertiva, porque quando você fala sobre dados, nós estamos falando que o profissional ainda e por muito tempo vai necessitar de input de informação manual. Por mais que tenhamos aí wearables, tenhamos os devices e muitos outros tipos de soluções, câmeras, etc., anéis, nós vamos ainda precisar ter input de informação para poder criar, né, as hipóteses ali e o storytelling necessário para fazer um desfecho. E essas informações, eu acredito que o próprio paciente, quando chega num consultório, num hospital, que vai falar qual é o sintoma, qual é a dor, acaba se expressando de maneira equivocada porque não teve um letramento. Às vezes a dor está refletindo no baço e está refletindo em uma outra região, e aí não sabe passar a informação para o médico porque não foi ensinado a fazer isso. E aí eu queria saber se nós atingirmos um estado, né, mágico, cultural, de termos assim a população com uma sensibilidade em olhar para si próprio de uma maneira muito mais inteligente, se a gente vai conseguir aumentar a longevidade da população e fazer uma estratificação de risco e saúde populacional muito mais eficiente. Complexo, né? Olha lá, doutora Isabel. Cara, acho que o primeiro passo talvez seja centralizar esse dado mesmo, né? Hoje, de novo, sendo um pouco repetitivo aqui, mas não só para o médico, mas o paciente também está cada um no lugar. A gente não consegue, como o Emílio falou, realmente não tem limite para a imaginação ali da tecnologia dos dados, né? Você pode usar o dado para muita coisa, mas você tem que lembrar que a interface que você vai imputar esse dado, que vai alimentar esse sistema, vai alimentar esse algoritmo também é importante. Então, para o paciente ele conseguir ter esse benefício, você precisa entregar isso para ele. Então, eu preciso de uma maneira. Aí, talvez a RNDS seja talvez um presságio que a gente vai conseguir alcançar lá na frente, né? A Rede Nacional de Dados de Saúde, que basicamente todo mundo conectado via Air, vamos conectar todos os dados em saúde de toda a população brasileira e está lá, e você dá acesso à população por lá. Uma vez que você tem esses dados lá, você consegue, aí, tendo todos os dados no mesmo lugar, tendo a visão holística do paciente, trabalhar numa medicina preventiva, e aí sim eu vou conseguir ter a informação que a gente vai chegar. Olha, esse paciente, quando ele, sei lá, aos 30 e poucos anos, esse hormônio, o nível de hormônio aqui, que a doutora Isabel falou, do estrogênio, começou a cair com uma curva de tendência. Normalmente ela cai nos 45 anos. Né? Nessa paciente aqui, provavelmente a tendência vai ser com 42. Então, vamos começar a atuar um pouquinho antes nesse caso. Esse tipo de coisa a gente só vai conseguir quando a gente efetivamente tiver os dados tratados e todos eles centralizados no mesmo lugar, porque hoje tem um laboratório, se você faz o exame em 3 laboratórios diferentes, acabou, você já não tem mais o dado, você já não tem mais essa curva de tendência, a não ser que você alimente manualmente uma planilha. Né? Esse tipo de coisa que acho que o
dado é sensacional, a gente vai conseguir num hospital, por exemplo, conforme os inputs dos dados do paciente, do médico, você vai calcular a probabilidade de internação, se vai ser UTI, se vai ser antes da UTI, se vai ser numa unidade de internação, e você já prepara o leito, né? Você já diminui o tempo de internação. Então, tem muita coisa que dá para fazer, mas ele é restrito ao acesso do dado, né? Então, se o dado está ali naquele mesmo repositório, você consegue acessar e você consegue tratar esse dado. Mas se numa saúde, aí passando para a saúde populacional, o dado está muito fragmentado. Dentro de uma rede de hospital, às vezes um hospital não consegue acessar o dado do outro. Então, você imagina na saúde pública, onde você vai pegar, independente de ser público ou não, mas você, olhando para a população em geral, esse dado está muito fragmentado ainda. Acho que a gente ainda precisa conseguir conectar um pouquinho desses dados, né? Sim, sim. E o Radis, o que você acha, Paulo? Ele mencionou RNDS, aí você é um dos escritores aí da RNDS, o que você pensa? A RNDS, ela vem com a proposta de consolidar todo esse dado desfragmentado, né? Mas ainda tem muito por se fazer ali, né? O Brasil tem 20 e poucas bases de dados de saúde, né? Que na maioria você tem aí repetição de dados coletados, né? Então, sanitizar, estruturar, padronizar, proteger, né? Porque a gente tem aí ataques que recentes, né? À base de dados de saúde do governo, né? Tivemos ali uma interrupção de serviço na carteira de vacinação durante o período de Covid, né? Por ataque hacker ou por alguma falha interna dentro do DataSUS. Isso não ficou bem esclarecido para nós, né? Com profissionais de TI que defendem regulamentação, segurança, que estamos aí batalhando por LGPD, por padronização. Eu vejo a RNDS como a única porta, tá, Frigini, para conseguir chegar nesse nível, né? Porque se a gente falar de B2B, cada um está resolvendo a sua demanda por si só, cara. A gente não está esperando uma martelada do Ministério da Saúde ou do órgão de mais alta alçada, né? A gente não pode esperar. Assim, os problemas que eles estão resolvendo são problemas de cunho de gestão a nível federal, né? Nós temos aqui no mercado outros problemas para resolver. Então, a gente está olhando para isso, né? A gente apoia a RNDS, claro, consome muito dos artefatos computacionais que eles estão construindo ali. Para quê? Para que a gente possa manter um padrão e reaproveitar. Quando a gente fala de padrão, a gente fala de reaproveitamento, né? Se eu construir o meu e você construir o seu, no final a gente não vai se falar, né? Então, a gente tem que ter um modelo computacional padronizado que atenda o meu núcleo de informações, e se eu precisar de algo esticado ou personalizável, eu vou lá e puxo uma extensão e faço o consumo, né? E que vai acabar se tornando algo dentro do núcleo do padrão ao longo do tempo. Verdade. Eu queria até fazer uma complementar. Hoje tudo é muito em silo, né? A gente tem as empresas, os departamentos, às vezes dentro de uma própria instituição também acontece, pública ou privada, esse silo da informação, tudo muito isolado. Então, acho que, de fato, concordo muito com o que você acabou de colocar agora, Paulo, que é como que integra isso, faz todo mundo fazer uma mesma linguagem, uma mesma comunicação. Existem formas de se trabalhar, de otimizar o tempo, né, tanto do paciente quanto do profissional, porque hoje, realmente, esse é o maior gargalo. E quando tudo se conversar, falar a mesma língua, aí começa aquela simplicidade do que a gente está falando, de conseguir fazer com que isso seja aplicado na rotina, de chegar até onde o paciente está fora do hospital, seja no trabalho, seja em casa, e as informações se complementarem. É isso aí. E a gente tem um problema grande de terminologia também, né? A terminologia médica, ela precisa de um vocabulário controlado. A gente iniciou um trabalho com o SnowMed que foi descontinuado, né? Então, a gente fala de interoperabilidade, a gente fala de RNDS, mas tem lições de casa por se fazer, né? A doutora Jussara vem trabalhando bastante em cima disso, a Beatriz, mas a gente ainda não conseguiu ter um vocabulário controlado mínimo para dar esse start na interoperabilidade ao nível semântico, né? Então, o que acontece? Eu hoje resolvo problemas de B2B construindo conjuntos de vocabulários
que são entendíveis por esses parceiros. Isso não chega ao nível de interoperabilidade, isso eu estou no 1 para 1, em integração. Né? Então, a minha preocupação aqui vai vir uma martelada do governo e eu vou ter que mudar tudo isso? Então, é muito difícil, né? Existe uma pergunta de ROI ali, né, que eu acho que para a gente poder fazer um cálculo de ROI, a gente precisa de muitas variáveis, entender qual o conjunto de variáveis a gente vai utilizar para poder chegar nesse retorno de investimento. Tá? Quando a gente fala de coleta de dados, através de medical device, de forma automatizada, mensurar esse ROI é muito difícil no termo financeiro. Né? Então, a gente explora o quê? Os benefícios sentidos, a eficiência operacional que a gente está entregando para o hospital. A gente hoje tem uma questão bastante dura para enfrentar, que é a questão orçamentária do hospital. O hospital muitas vezes tem dinheiro para quê? Para fazer investimento em ampliação de leito, né? Ou para colocar mais uma ressonância, tomografia pensando em receita. Né? Mas ele não investe em eficiência. Né? E muitas vezes essa receita que você está trazendo ali com a ampliação da sua imagem está sendo desperdiçado ali pela ineficiência de um outro setor. Né? Então eu acho que um olhar do gestor, essa mudança de mindset, separar o orçamento para que é eficiência, para que é um investimento para trazer receita, né? Ele vai poder nos ajudar aí com cálculos de ROI. Tá? Eu não sei se a doutora Isabel, se o Tiago tem aí uma outra percepção, a própria Paola, o Fernando, mas fazer cálculo de ROI, pelo menos no segmento que eu estou inserido, é bastante difícil se eu não tiver um conjunto de variáveis que me chegue fidedignamente do próprio hospital, tá? Paulo, concordo com você, desculpa, Tiago, que assim, em gênero, número e grau, tá? Porque isso é ciência. Tem coisas que você vê, os benefícios relativos são benefícios sentidos, mas assim como para um estudo clínico, eu tenho que ter as minhas variáveis, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer a pergunta certa, fazer as variáveis, sabendo que eu tenho, mesmo fazendo um estudo clínico com uma excelente metodologia, eu ainda vou ter viés, né? E os vieses é que vão sempre nos questionar, mas e se? E isso não vai te dar um número exato, né? Então, concordo muito com o Paulo e deixo um comentário só para reflexão de como é que a gente pensa no inverso, por exemplo. Eu vou trazer um dado aqui, porque é a minha área, então até que eu milito, né? Eu falo, gente, eu luto nessa área e minha empresa é direcionada nisso. Existe um déficit de produtividade, né? Teve um estudo que mostrou um déficit de produtividade das mulheres no climatério na ordem de 153 bilhões de dólares, tá? E que somados aos atendimentos médicos, tá? Foram para 800. Então, quer dizer, isso é por quê? Por que chegou nesse número? Porque essas mulheres não têm informação de que a partir dos 35 eu já começo a ter mudanças, isso é medicina preventiva. Então, quer dizer, se eu melhoro a produtividade daquela... E é a nossa biologia, tá? Isso não é uma coisa do vitimismo, né? Que a gente fala, porque... Não, é entender a nossa biologia, que é o que eu defendo, né? O biowoman, entenda, lidere a sua biologia, saiba que ali tem um buraco na rua. Então, assim, é importante a gente saber que se eu consigo, através da tecnologia, melhorar a informação, cuidar dessa mulher, eu vou melhorar a produtividade dela. Então, eu preciso chegar na informação, preciso ter a informação para melhorar. E com isso, eu vou ter, sim, né, um retorno, é claro, porque não só o empregador, né, porque em questão de produtividade das mulheres, né, e nós seremos 1 bilhão. Então, quer dizer, eu realmente preciso olhar para esse lado e isso vai me gerar, nessa cascata toda, sim, um retorno. Só um último comentário a respeito do ROI, ele é bastante complexo, porque assim, você tem custo evitado, você tem retorno, aumento de receita, você tem aumento de eficiência. E às vezes o que o Paulo falou, eu aumentei a eficiência aqui porque agora o enfermeiro não tem mais que digitar o dado. Cara, isso melhorou a qualidade do enfermeiro, mas como é que você vai perceber isso no dia a dia? Esse dinheiro não vai para a conta do hospital. Então, muitas vezes o gestor, na hora que você coloca no Excel, vai falar, eu economizei X milhões de reais. Não está na conta do hospital porque você aumentou a eficiência daquele profissional,
mas ele também tem outras coisas para fazer, então ele não parou, você não demitiu essa pessoa. Então você continua fazendo outras coisas, você melhorou a qualidade, melhorou a assistência, então você tem uma entrega do outro lado que é difícil você até consegue calcular, mas é difícil que talvez a outra pessoa aceite esse cálculo, né? Que ele quer o dinheiro na conta. Falou, não, mas eu paguei X milhões para esse projeto, eu quero ter esse ROI aqui que você me prometeu do outro lado. Tá, mas você está entregando. Eu estou entregando em minutos, em horas de trabalho dessas pessoas. Ah, não, mas esse dinheiro não está na conta. É uma equação meio complexa de você conseguir gerenciar as expectativas. Devia analisar até se aquela pessoa diminui o burnout, porque assim, se eu vou olhar para o profissional de saúde, e as pessoas às vezes não sabem esses dados, mas os maiores índices, né, de depressão, burnout, são mulheres, profissionais de saúde, enfermeiros mais ainda, porque a maioria é mulher, né? E aí a gente não olha essa biologia dela, então, quer dizer, isso realmente tem um custo, uma melhora, né, do custo indireto, menos tempo que aquela mulher vai ficar afastada do trabalho. Por quê? Porque eu estou facilitando a vida dela, estou gerando uma experiência também para aquele paciente, para o profissional, para o enfermeiro que está cuidando de outra pessoa, né? Eu gostaria de só fazer um complemento, porque várias instituições de saúde, hospitalares mesmo, têm nos procurado com o intuito de monitorar o tempo de adesão do paciente, na entrada até na saída, seja internado, seja em um período de consulta. Então, talvez a gente não consiga ver o impacto direto do ROI, mas a gente também consiga mensurar nesse tempo de custo que o paciente ficou dentro da instituição. Então, reduz muito o tempo, tanto do profissional quanto do paciente. Isso, de fato, vai impactar de alguma forma financeiramente. A gente também consegue ver por aí. Pode ser uma dica. E, Paola, você sabe que uma coisa interessante é também, por isso que eu falei que você tem que saber os indexadores, né? O que você vai perguntar, que o Paulo estava comentando. Eu também posso analisar qual é a rotatividade da enfermagem que eu tenho, você está entendendo? Porque eu tenho o custo de treinamento desse funcionário, né? Então, você vê como é bem complexo, mas ao mesmo tempo é sentar e fazer perguntas. Olha, mas qual foi a rotatividade do meu quanto eu estou gastando para treinar, né? Isso é muito importante, porque a experiência, o cliente vai para ali porque tem um profissional bom, então é todo um ecossistema, né? Eu defendo o ecossistema da Mulher 40+, é um ecossistema isso daqui também, né? Bem verdade. Vou deixar agora para o Fê, que ele sempre tem aí As considerações finais. Bom, pessoal, a internet tinha caído aqui um pouquinho, acho que a gente está encaminhando para o encerramento, né? A gente tem mais aqui uns 3 minutinhos, e aí eu queria que cada um pudesse falar de maneira particular e individual qual é a perspectiva de vocês, pensando nesse universo de conectividade e, sobretudo, de linhas de cuidado e de assistência digital à distância. Qual é a perspectiva de vocês para o futuro e para o presente? Olha, Fernando, eu acho que isso já vem acontecendo, né? Principalmente no segmento que eu atuo, que é a conectividade de medical devices, wearables, né? O monitoramento remoto. Né? A gente tem aí um pouco de resistência ainda pelos médicos analógicos, né? Aqueles médicos mais antigos, mas a gente vem aí conseguindo, a passos curtos, caminhar. Né? Ontem, no painel que foi apresentado aí pela TI Inside, foi feito um comentário muito bacana, né, sobre o Covid, né, que a pandemia ela veio para pular etapas, né, como no caso das vacinas, como no caso aí da transformação digital, né, e assim ainda vem acompanhando. A gente teve o boom do momento de transformação digital, me parece que agora os hospitais estão ali se readequando em termos de infraestrutura para poder colocar novas soluções, né, mais inovadoras, mais exponenciais, em busca da saúde 5.0, né? Doutora Isabel? Está no mudo, Isabel. Faz parte, né? Tá tudo bem. Eu e os meus micos, né? Gente, eu quero agradecer aqui esse riquíssimo bate-papo. Para mim é muito gostoso falar sobre isso. E a minha consideração final é assim, a gente não pode esquecer que nós estamos fazendo isso para pessoas.
e as pessoas têm as suas respostas. Eu acho que quem desenvolve um sistema, né, quem está lá no dia a dia, o que eu sinto falta, às vezes, quando eu vejo os sistemas, eu falo, gente, eu acho que não perguntaram para quem vai usar. Porque então, se eu sair correndo dessa tela aqui, você está entendendo? Ou não perguntaram para o cliente, para o paciente, ou gastaram dinheiro, uma fortuna, querendo dados, sem ter a parte fisiológica do que eu estou colocando aqui, o que eu quero conectar com o quê. Então, é muito importante isso, porque isso tem a ver com longevidade, né? Pensar quando se desenvolve um sistema, tanto no quanto eu estou fazendo aquela pessoa ficar estressada para usar, e o outro lá que também, que é na ponta, né, o cliente, o paciente, como vai ser fácil para ele, ou ele vai sair correndo falando, ai meu Deus, eu sou burro, não sei fazer, ou tenho dificuldade, ou não tenho dinheiro para usar. Então, assim, eu penso que hoje é um momento de reflexão do porquê estamos fazendo para pessoas. E o que eu quero? Eu quero dados, eu quero dar saúde para essa pessoa, então vamos pensar na fisiologia básica e como conectar, connect the dots, conectar os pontos. Muito obrigada, eu quero agradecer muito, porque foi muito rico para mim. Falar sobre seres humanos, para mim, é fantástico, é só olhar, e vocês conseguem aí na inteligência, o Paulo e todos vocês que trabalham com isso, na inteligência digital, transportar um pouquinho para cá do que a gente precisa. Doutora Paola? Bom, de forma geral, assim, a gente tem que compreender que a transformação digital, ela consegue levar informação. A gente não entende ainda o contexto que a outra pessoa está vivendo, então essa humanização, de fato, saber para quem a gente está olhando, é o ponto central. Concordo totalmente com o que foi falado. A gente tem que saber o que a gente quer responder, porque os dados estão aí, estão em massa. Eles não estão organizados de uma forma a resolver um problema em específico. E agora eu vejo como perspectiva, a gente tem trabalhado nisso, é entender quais são as prioridades. Qual é o primeiro passo que a gente precisa dar a caminho dessa digitalização? Indo step by step, passo por passo, a gente vai conseguir integrar o sistema como um todo, diferentes sistemas, e isso ser expandido. Então, o que eu deixo de recado final, e agradeço a participação, é persistência. Teremos que persistir para que isso, de fato, se difunda, né? Doutor Frigini? Eu vou só complementar, fazer um remate, acho que agradecer realmente todo o convite, etc. A conversa realmente foi muito rica. Mas o que me deixa satisfeito é que cada um tem, todas essas visões são complementares, né? Cada um trabalhando no seu foco, todo mundo trabalhando, cada um em uma etapa da jornada, mas no final todo mundo vai se encontrar lá na frente e todo mundo vai conseguir entregar uma melhor saúde para as pessoas, né? O paciente realmente no centro, todo mundo tá olhando para o mesmo lugar, cada um saindo do seu ponto de início da jornada, mas eu acho que todo mundo vai chegar lá no final conseguindo entregar isso, uma melhor experiência para o profissional, uma melhor experiência, uma melhor qualidade de cuidado para o paciente. A gente vai reduzir custo, a gente vai ter mais sustentabilidade, isso vai permitir que a gente invista cada vez mais. Eu fico muito feliz e contente de ver e participar desse movimento. Bom, da minha parte, gostaria de agradecer a todos os participantes, sobretudo o TI Inside, e parafrasear o grande Guimarães Rosa, escritor brasileiro, que sempre disse que tudo muda numa base que não muda nunca, e a base somos nós, seres humanos. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. A palavra é sua, Claudinei. Está no mudo, Cláudio. Fernando, muito obrigado aí pela moderação do painel. Acho que foi muito rico. Acho que a audiência deve ter gostado muito do ponto de vista que vocês explanaram sobre o assunto. Então, quero agradecer mais uma vez ao doutor Tiago, doutor Paulo Rogério, doutora Isabel, doutor Paola e principalmente Fernando aí pelo apoio de sempre. Eu gostaria de só, antes de terminar, fazer um aviso que essa live está sendo gravada e depois as pessoas vão poder assistir a gravação de todo o evento através de um e-mail que nós vamos mandar para fazer uma pesquisa sobre o tema. Também quero convidá-los a participar do nosso sorteio do Fórum de Saúde Digital, que vai ser feito aqui no final do evento. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E espero que possam participar do nosso Fórum de Saúde Digital, dia 13 de junho. Já estão todos convidados lá no WTC. Muito obrigado. Fiquem com Deus.